Tati e Elas com Tatiele Melo. Olá, seja bem-vinda a mais um programa Tati e Elas. Gente, o programa de hoje nós vamos falar sobre crise na adolescência, que é tema do livro da Silvana Alves. Um tema que eu e você sempre precisamos aprender para que nós possamos ser canal de bênção na vida dos nossos jovens, na formação da próxima geração. Mas antes de eu falar com a Silvana, eu quero a sua ajuda para que você possa contribuir com este programa, que tem apenas uma finalidade: levar um bate-papo descontraído, abençoador e transformador para a sua vida. Por isso, nós precisamos que você curta o canal da Telmídia, compartilhe esse programa e também, gente, conheça a nossa plataforma. Assine a nossa plataforma para você ter conteúdos edificantes para toda a sua família. A nossa equipe técnica vai colocar aqui embaixo o site para que você possa acessar e conhecer o conteúdo. Silvana, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de vir aqui mais uma vez e falar, né, sobre o meu livro, que para mim foi uma surpresa e uma bênção que aconteceu nesse último retorno meu, né, aqui pro Brasil. E eu espero que, da mesma forma como foi bênção para mim, sejam para muitas mães e pais, né, líderes de adolescentes também. Ah, com certeza vai ser. E Sil, o que te levou a escrever esse livro? Então, Tati, esse livro, ele é uma ramificação de um outro livro que eu já tinha, né? O que aconteceu um dia foi o seguinte, inclusive eu conto essa história, né, nesse livro. Sabe como que é? Criança gosta de ficar, né, no celular e quer ver vídeo. Então o Vitor estava no momento dele, depois de ter voltado da escola, fez a lição. Então eu permiti que ele ficasse ali com o meu celular assistindo alguns vídeos. E chegou um momento que eu falei para ele: filho, para, porque tá na hora de você se preparar para ir dormir. E ele falou: mas um pouquinho mais, mãe, um pouquinho mais. Eu permiti. E depois de um tempinho eu falei: filho, agora não dá mais, já passou o seu tempo, então você precisa deixar o celular e dormir. Aí, de repente, ele pegou o celular, ele jogou o celular no sofá, saiu, entrou no quarto dele e bateu a porta. Ele estava com 10 anos nessa época. Aí eu falei assim, que susto, né? Levei aquele susto. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo com meu filho? Aí eu me liguei, tá na pré-adolescência, entrando na pré-adolescência, se preparando para essa fase, que é uma fase difícil, né? E eu até coloquei no livro: socorro, meu filho está entrando na adolescência. E é mesmo, se uma fase mais difícil ou é um mito isso? Olha, é uma fase desafiadora, mas é fascinante. É a fase mais fascinante, na minha opinião, do ser humano. Por que você acha que ela é mais desafiadora? Porque ela é cheia de descobertas. Ela tem tanto a questão do passado, né, as memórias da lembrança, como também tem a questão do futuro, né? É um momento, por exemplo, até aquele momento dos 10 anos, a criança viveu debaixo de toda a orientação familiar. Ela ficou ali sendo educada, recebendo toda a estrutura, todos os conceitos, a educação, princípios e valores da família. Quando ela chega aos 11 anos, ela sai de casa. Não fisicamente, mas no que se refere à vida social. Começa a ter a ela turminha, sai de né? casa. Então, outras pessoas começam a ter mais influência na vida dela, ocupando um pouco do lugar dos pais nessa questão de relação e de ser influenciado. Então, vai começar a descobrir os amiguinhos, vai começar a ter mais amizades, vai começar a pensar sobre coisas do futuro, vai ter o seu ídolo de música, vai querer se vestir como ídolo de música também, vai
ir nas brincadeiras, nas piadas, entendeu? Uma hora tá muito feliz, outra hora entra num mau humor terrível, que oscila muito, né? O humor do adolescente. Então, de manhã ele acorda mal-humorado, chega às 10 horas, ele tá super feliz, depois do almoço já deu aquela queda, então oscila bastante. É cheia de descobertas do próprio corpo. Descobre o próprio corpo, descobre emoções também, emoções novas, sensações novas, né? E toda aquela perspectiva do futuro. Uma hora não sabe se é criança, não sabe se já é adulto. Então, tudo isso é fascinante. Tudo isso é muito fascinante. E as pessoas veem como uma fase ruim, e não é, na verdade, né? Ela é ruim quando ela não é vivida ou quando ela não é tratada de uma forma como deveria ser, né? Aí fiquei curiosa, ele bateu a porta, jogou o celular, o que você fez? Então, aí nessa hora, né, eu percebi que eu precisava o quê? Me preparar para essa fase. E eu entendo que esse preparo tem que ser antes. Muitos pais procuram ajuda quando o filho já está na adolescência, quando já está com suas crises, com os seus problemas, né? E só que esse preparo deve ser antes. Então foi quando eu pensei, olha, eu preciso me preparar antes. É claro, eu fui conversar com ele, falei, olha, filho, não foi legal aquela atitude de bater a porta, né? Não é assim, tem o tempo e tal. Se você não conseguir se controlar para poder ter um celular, você nunca vai ter o seu. Então, a gente conversa, mas eu percebi que eu precisava me preparar. Mas esse livro, Tati, ele é uma ramificação de um livro que eu já tinha escrito lá no país onde eu morava antes, né? Na Covid, que ficou todo mundo, né, em lockdown dentro de casa, eu percebi que os líderes daquele país, os pastores, precisavam de alguma coisa mais prática para poder estar lidando com os seus membros. E eu percebi que eles estavam tendo dificuldade com isso. Como que eu vou continuar cuidando dos meus membros, né, do pessoal da igreja? E aí eu percebi, vamos ver o que está acontecendo. E no Covid, o Covid foi um gatilho para muita coisa vir à tona. Sim. Problemas psicológicos, psiquiátricos, problemas familiares, A gente teve traumas. que olhar de frente, né, Sil? Teve que ficar dentro de casa, né, mais tempo, ficar consigo mesmo. Inclusive, tem um livro que o autor, ele fala, se eu não me engano, é o Felipe Yancey, que ele fala que ele teve que ficar, o médico deu para ele, né, falou para ele que era para ele ficar no seu escritório, sem ninguém, não atender ninguém. Aí, depois de 15 dias, ele voltou no médico e ele viu que não tinha tido nenhum resultado. Aí o médico perguntou, por quê? O que você fez nesses 15 dias lá na sua casa, no seu escritório? Eu li livros, eu li jornais. Aí o médico falou assim, mas eu falei para você que era para ficar sem ninguém. Mas é sem ninguém. Ele falou assim, não, você ficou com os livros, você ficou com os jornais. Era para você ficar consigo mesmo. Aí ele respondeu assim, não tinha pessoa pior para eu ficar. Olha! Né? Porque é nesses momentos de lockdown que a gente começa a olhar para nós mesmos. Aquilo que a gente procura esconder de trás da moita, igual Adão fez, tem que sair de trás da moita e vir à tona. E isso estava acontecendo, Tati, lá. E aí eu dei um curso lá, que se chama Aconselhamento Discipulador em Tempos de Crise. Neste curso, eu falei especificamente sobre como que você vai lidar no momento da crise da pessoa. Não é um aconselhamento assim de rotina, né, gradual, nem um discipulado que tem começo, um meio e um fim. Não, é ali na crise mesmo, como que você vai tratar essas pessoas. Porque eu estava tendo esse desafio de pessoas que eu estava tendo este problema, né? E então, depois do curso, surgiu o livro. O livro na língua deles também, que foi lançado lá. E a pastora da igreja lá gostou tanto do capítulo que falava sobre o adolescente, que ela pediu para eu fazer um e-book. Só sobre o adolescente. Então eu fiz um e-book na língua deles de 98 páginas e lancei lá também o e-book.
Aí, a pedido de muita gente, eu tenho uma irmã que tem 2 filhos e uma sobrinha, né? Que estava já com idade de 12, né? De 12 anos. Muita gente pediu para eu fazer em português, então eu fui pesquisar, fui estudar, fui ler mais sobre o assunto e saiu aí o livro Crise na Adolescência, Aconselhamento Discipulador. Que legal. Ô, Sil, e o que caracteriza uma crise? Uma crise geral e uma crise na adolescência. Como é que a gente pode identificar que aquele adolescente está num momento de crise? Sim. Inclusive esse livro, Tati, uma coisa que eu quero deixar bem explicada é que este livro não é para falar de todos os adolescentes, porque tem adolescentes que levam sua adolescência na boa, né? E que conseguem superar suas crises assim, bem tranquilo. Porém, tem adolescentes que entram mesmo numa crise. O que é a crise? A crise é uma situação de estresse. É uma situação de estresse causado por várias situações que está permeando ali a vida do adolescente. E uma delas é a transformação a transformação física, o hormonal também, que tanto é que é esse hormônio, né, esse vai e vem de hormônios que afeta o humor dele, né, e algumas coisas que ficaram lá para trás, que precisam ser resolvidas de relacionamento com os pais, né, que vem à tona. Então, são várias coisas que permeiam essa crise do adolescente. Então, vai desde o relacionamento dos pais, desde a questão deles não conseguirem ser entendidos, a questão deles estarem crescendo muito rápido, essa ruptura da segurança da infância para entrar numa fase que já exige um pouco mais de responsabilidade, também gera essa crise emocional. Tem a crise de identidade, eu sou criança ou sou um jovem adulto, né? Então, essa crise da identidade também, quem eu sou aqui na família, quem eu sou para a sociedade. Então, todas essas dúvidas, essa crise permeiam aí a adolescência nessa fase. E como os pais podem lidar com isso, ou os líderes de jovens, né? As pessoas próximas, como é que a gente lida com esse momento deles? Ou como é que a gente contribui, né, para ajudá-los nesse momento? Então, uma coisa boa que é importante a gente estar fazendo é se preparando antes. E preparando a criança antes. Entendeu? Então, com o meu filho, eu já sentei com ele e falei para ele: filho, vai acontecer assim no seu corpo. Vai mudar assim, você vai ter estas sensações, você vai ter vontades, você vai ter outros sentimentos que vão ser diferentes. Você vai querer ouvir mais os seus amiguinhos do que a mamãe e o papai. Então, fui preparando ele para esta fase, para as transformações que vão acontecendo na vida dele. Esse preparo é muito importante. Muitas vezes isso não é conversado com o adolescente. Eles vão simplesmente passando de uma fase para outra e não é preparado antes, né? Então, os pais têm que se preparar antes, né? E também preparar o filho antes para este momento. Então, essa é a primeira coisa que os pais têm que fazer. Uma outra coisa, Tati, é entender as fases agora da criança, né? Por exemplo, a criança, ela tem fases onde pessoas vão ter mais influência e onde ela vai estar captando mais valores para a vida dela. Por exemplo, do 0 até os 3 anos de idade, 3, 4 anos no máximo de idade, é com a mãe. Então, a ligação ali da criança é muito forte com a mãe, né? E a mãe tem toda a influência. E é aí onde eu falo a respeito da importância da mãe apresentar o pai para o filho. Apresentar o pai? Tati, quem apresenta o pai para a criança é a mãe. E como isso é feito, sim? Como isso é feito? Na relação da mãe com o pai. A criança vai ver, porque a criança, ela tá tão ali ligada com a mãe, na amamentação, ali na gravidez, na amamentação, toda aquela fase primeira, que na cabeça da criança só existe ela e a mãe.
Mas a partir do momento que a mãe vai tendo a relação, inserindo o pai nessa relação, entendeu? A criança vai vendo, olha, não é só eu e ela não tem olhos só para mim. Ela tem olhos para outro. Quem é esse outro? Esse outro é o pai. Entendeu? Então, o pai é apresentado. Se isso acontece, quando chega nos 4 anos, mais ou menos, a criança vai estar mais conectada com o pai. Ou seja, para a menina, o pai vai ser o príncipe encantado. E para o menino, o pai vai ser o super-herói. Entendeu? Que legal. Então, eles começam, ela vai ser a fase dos 3 anos, e a fase mais longa que tem, dos 3, 4 anos, até os 10, 11 anos. Aí é considerada uma fase só. É a fase do pai. Do pai. É por isso que a importância dessa figura paterna na vida da criança. Então, quando a criança perde essa referência de pai nessa fase, o resto vai ser tudo consequência. Eu sempre falo que a criança, ela tem todo... A gente recebe uma criança como uma folha branca. E nós vamos colorir com Deus, né? Nós vamos estar colorindo com Deus. É aquela parceria com Deus para colorir aquela folha em branco. A criança, ela é assim. Então, dos 0 até os 7, 8, 9, até no máximo 10 anos... Toda essa estrutura emocional de família vai estar sendo formada. A partir do momento, Tati, que passa essa fase, é consequência. Então, Dessa hoje, primeira base. Dessa primeira base. E quais são... Todos os traumas, dificuldades, bloqueios, crenças limitantes que o ser humano tem hoje, Gerado a maioria... nessa fase. 90% eu posso dizer que são gerados nessa fase. Nessa fase, Silvia, você falou do Sim. 0 até os 9 anos aí. Sim. Quais cuidados os pais devem ter? Porque você falou que os traumas, as crenças limitantes, né? Ou seja, aquilo Sim. que vai influenciar na vida dele depois, né? Sim. Tá sendo formado ali. O que os pais devem evitar? Ou qual a melhor forma do pai lidar nessa fase? Ou algumas dicas que você pudesse deixar? Uma coisa importante nessa fase, a gente tem que entender que toda criança, a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Isso pode até mudar mais pra frente. Mas nesse período Mas essa. nesse período é o tempo de qualidade. Então, tem aquele livro As 5 Linguagens do Amor, Sim. né? Que tem aquelas de diferentes, mas a criança especificamente é o tempo de qualidade. Ou seja, se os pais têm tempo de qualidade com essa criança ela vai sentir que ela é importante, ela vai se sentir amada, ela vai ter o afeto dela desenvolvido. E essa questão da afetividade, Tati, ela é muito importante, porque é justamente nessa fase que a sexualidade está sendo desenvolvida. Nessa de 0 a 9? E é a sexualidade saudável. Nossa. Entendeu? Que vai estar sendo desenvolvida. Então, quando uma criança ela vive uma vida de afeto saudável dentro de casa, a sexualidade saudável dela está sendo toda estruturada. Ou seja, quando ela tiver mais velha, ela não vai ter dúvida de quem ela é. Ela não vai ter carência emocional para suprir os seus vazios emocionais. Por quê? Porque aquela criança já foi conduzida, né, nessa sexualidade saudável que vem de Deus. Olha, você é menina, você é menino. É nessa fase que é desenvolvido. E ela recebe isso do pai. Por isso que, às vezes, quando a gente ouve jovens, adolescentes que têm confusões sexuais, eles sempre falam dessa fase, né? Ali, desde Sim. criança, eu achava que era estranho. É por conta disso, Silvia? É por conta disso. É por conta disso. Então, por exemplo, uma criança que o pai é ausente. Eu cuidei de uma criança, de uma família, não é aqui, né? Lá no outro país, que a menina, ela tinha febre. Todos os meses, no mesmo dia, ela tinha febre. E ali eu conversando com a mãe, o que aconteceu? Quando essa menina tinha 5 anos, o pai dela, na segunda semana de cada mês,
foi embora. Ah, Agora, lembra que eu falei para você que a partir dos 4, 5 anos, o pai é a relação. é, Né? é o príncipe dela. Uhum. O príncipe dela foi embora, Tati. O príncipe dela deixou ela. Por que que ele me deixou? Sim. Por que que ele não tá mais aqui cuidando de Uhum. mim? Aí o que acontece? Vai crescendo, né? Com todo esse emocional, essa carência de paternidade. E quando chega lá na frente, vai ter dúvidas de quem ela é. Será que eu sou digna de receber o amor de um homem? Uhum. Ou será que Então, vai me abandonar vai me também, abandonar né? novamente? Uhum. E isso acontece não só na menina, como no menino. Uhum. Tem homens que passam a vida inteira buscando a presença do pai. Uhum. Né? Tem uma história que a doutora Ilma Cunha conta no seu livro, que ela fala de um homem que quando teve o seu filho de 4 anos, não suportou a paternidade. Foi embora. Por quê? Porque quando ele estava com 4 anos, o pai também foi embora. Ele não sabia o que era ser pai. Nossa. Aquilo era muito desafiador. E ele passou a vida inteira buscando o pai dele. E morreu na sarjeta, bêbado, procurando o amor de um pai que ele nunca teve. Nossa, que triste. E o que vai acontecer com esse filho que também foi abandonado com 4 anos? Vira aquele ciclo, né, de pessoas doentes que acabam adoecendo outras e assim vai. Então, esse período da infância e da afetividade, ela é extremamente importante. E quando a criança ela tem essa sexualidade bem desenvolvida, ela se protege também e ela não se torna vítima fácil de abusadores também. Olha que importante. Isso é muito importante, porque a criança que ela não teve uma afetividade bem construída na infância, ela está suscetível a abusos. Por quê? Porque ela vai receber carinho de uma outra pessoa. Se essa pessoa já recebe um carinho saudável de uma mãe, de um pai, ela não vai se deixar ser abusada, entendeu? Nossa, que maravilhoso isso. É. E Silco, pensando na crise da adolescente, quais são os erros que os pais não devem cometer nesse período da crise? Então, um dos erros que os pais cometem muitas vezes quando a criança está em crise é devolver a grosseria do filho com uma agressão, muitas vezes física ou verbal. Isso torna as coisas muito mais difíceis e faz com que a comunicação fique paralisada, né? A comunicação ela não caminha. Isso é um erro muito grande. Um outro erro também que eu vejo que muitas vezes acontece é quando a criança está inserida num lar onde a relação ela é uma relação abusiva emocionalmente. Então é aquela relação de exigências. Eu tenho que mostrar a postura da família, eu tenho que mostrar que a família é uma família perfeita, é uma família que não tem problemas, você não pode errar. Você vai comigo na igreja, por exemplo, você tem que ser aquele filho perfeito. Você não pode errar, você não pode cometer erros, porque você vai me envergonhar. Se o filho errar, você é a vergonha da família. Você entendeu? Então, a questão de exigir demais, isso é perigoso. Uma coisa que os pais também costumam cometer nessa fase é ignorar o filho. Quando ele está com um problema, ignora. Por exemplo, o filho chega e fala assim: ai, mãe ou pai, eu estou com uma dor muscular, uma dor tensa. Essa dor muscular, ela é normal em adolescente. Por quê? Por causa da tensão que eles vivem o tempo todo. Eles vivem tensão o tempo inteiro, na escola. E isso vem da vergonha, né? Eles se sentem envergonhados o tempo todo. Então, às vezes, um filho vem e fala: ai, mãe, tô com dor. Quando casa... Sabe aquele negócio? Quando casa, sara? Não é assim. Quando casa, sara, logo vai passar. Não, filho, vem cá. Vamos ver.
Vamos fazer uma massagem, passar. Pode não ser nada, mas só o fato dele sentir que você está preocupado, que você está cuidando. Se importou, né? Que se importou, isso é importante. Uma outra coisa também é não invadir a privacidade do adolescente. É importante que o adolescente tenha o seu quarto. Divide com cortina, divide com armário, faz alguma, mas ele precisa disso. Por quê? Porque ele tá com vergonha do seu próprio corpo, por causa das mudanças que estão acontecendo, né? E eu fico até assim com o meu filho, né? Ele tá nessa fase crescendo e tá tendo as mudanças no corpinho dele. Então eu falo assim, você não vai deixar a mamãe ver, né? Não vou, mãe. Eu falo assim, eu não vou insistir, porque é dele, entendeu? Então tá bom. Eu falo assim, mas eu troquei sua fralda a vida inteira, né? Então tem pais que têm ciúmes disso, né? Então não há necessidade. Deixe ele ter, e é muito bom que ele tenha aquele tempo de privacidade. E é claro, se você perceber que o teu filho tem alguma coisa errada, por exemplo, no computador, precisa ter o cuidado com a pornografia agora, porque essa fase... Era a minha pergunta. Porque, assim, como respeitar a privacidade deles, principalmente com relação a celular, mas também não negligenciar, porque a gente sabe que hoje o perigo está nas telas, né, Silvia? Infelizmente. Sim. E infelizmente, os grandes tubarões, né, que a gente fala, estão ali mesmo na tela e esperando qualquer oportunidade para influenciar, né? Hoje, Tati, eu acredito que existem meios dos pais colocarem no computador e até mesmo no celular para bloquear determinados sites, determinados programas, né, assim, que o filho não vai poder acessar. Agora, é claro, você pode entrar, sim, tudo tem um limite. Você tem a sua privacidade, mas o seu quarto nunca trancado com chave, sempre uma brecha ali aberta, porque eu quero também ver o que está acontecendo com você, né? Mas ter esse respeito pelo filho, quando ele quiser, assim, até mesmo na troca, vou deixar você aí, entendeu? Sim. Isso é importante para eles se sentirem respeitados, né? Uma outra coisa importante que eu estava lembrando agora, normalmente os pais, quando o filho está nessa fase do mau humor, que muda muito, eles tentam, assim, invadir também essa questão. Respeite o mau humor do teu filho. Então, respeite, precisa ser respeitado esse mau humor dele. Não tá bem? Deixa pra lá, deixa. Depois, quando ele vir se alegrar, ele vai vir, vai te abraçar, vai te beijar por trás. Uma outra coisa, Tati, que também é importante fazer é identificar isso, né? Identificar a emoção que ele está sentindo e ensinar o filho também a identificar as suas emoções. Uma coisa que eu fiz bastante com o meu filho foi ensinar ele a dar nome às emoções. Filho, você está sentindo isso? O que você está sentindo agora? Qual é a emoção que você está sentindo? Quando nós voltamos, agora dessa última vez, ele teve que deixar a escola, teve que deixar os amigos, teve que deixar o pet dele lá. Então, foi muito difícil para ele, né? E ele chorou muito. E teve um dia que ele, brincando com o filho de uma amiga na casa da minha irmã, ele acabou agredindo o menino fisicamente. Coisa que ele não estava acostumado a fazer. Eu achei estranho. Não, esse não é o Vitor. Quando ele agrediu fisicamente o menino, né, eu peguei ele, né, ele foi direto pro quarto, ele caiu na cama, ele começou a chorar, e deixei ele chorar. Se ele quisesse ali chutar, se ele quisesse jogar no chão, eu ia deixar ali no momento. Porque você não conversou com ele naquele momento? No momento eu esperei ele se acalmar, esperei ele chorar. Depois que ele se acalmou, eu perguntei para ele: filho, qual é a emoção que você está sentindo? Ele falou assim: mãe, eu tô com muita raiva. Eu falei assim: eu sei, filho. E o que mais? E eu tô frustrado. Eu achei tão interessante que ele sabia o significado do que era frustrado, do que era frustração. E eu falei: tá, filho, que bom que você conseguiu identificar essa frustração, identificar a raiva. E o que nós temos que fazer agora, né? Vamos levar aos pés de Jesus essas emoções e pedir para Jesus ajudar
você administrar isso, né? Então, aí a gente orou, administrou ali a emoção, depois ele conseguiu sair e pedir desculpa para o menino, entendeu? Então, é essa questão de você identificar a emoção que ele está sentindo, ajudá-lo também a se conhecer, a identificar esta emoção, para saber lidar e tratar com ela é muito importante também. E dar esse espaço para ele processar, né? Como você deixou ele aí chorando, processando, navegando nas emoções, sim, né? Sim. E depois ele, então, eu achei muito interessante. Ô, Silvia, tem várias pesquisas falando que essa geração de adolescente, agora, desse momento que nós estamos, é uma geração mais apática, é uma geração menos motivada, mais deprimida. O que você acha? Por que você acha que isso está acontecendo? É a tecnologia. É o acesso à tecnologia. Uma das coisas que, de todos os... A gente pode colocar aqui vários sintomas, várias reações. Eu acho que o pessoal pode procurar aí na internet, tem várias pessoas falando sobre isso. Mas, na minha opinião, de todas as emoções e de todas as sensações e os sentimentos que a tecnologia provoca na vida de uma pessoa, né, e principalmente da criança, é a falta de empatia. A falta de empatia. E a falta de empatia envolve tudo. A criança ela não se identifica mais com o sofrimento do outro. Ela não consegue mais ter empatia com a família. Ela não curte de uma forma plena e prazerosa os momentos com a família, os momentos de brincar, de dar risada, de estar junto. Então, eu acredito que nós entramos numa era de tecnologia e de informação sem estarmos preparados. Sem estarmos prontos para tudo isso. Isso é adulto, é criança, é todo mundo, não tem o controle, entendeu? Então, o pessoal fala que o celular é o nosso sexto dedo, né? É o nosso sexto dedo ali que não sai da nossa mão, que está sempre ali. Alguns usam, é lógico, né, para o trabalho, tudo, mas eu acho que a sociedade, no geral, não estava preparada no que se refere a ter um autocontrole, a uma estrutura psicológica e emocional suficiente para não se deixar se envolver tanto, né, e estar sendo conduzido com a tecnologia, né? E a gente vê isso em tudo, e tudo atrai, né? E eu acho que no adolescente o agravante é porque a gente sabe que o cérebro deles ainda está em formação, né? Sim. Então, você não ter um limite ali, porque a gente sabe que a questão das redes sociais, há uma liberação de dopamina, eles estão cada vez mais, assim, as pessoas têm dito, meu filho não tem motivação para nada. Mas porque está muito nas redes sociais ou muito nos jogos, e aquilo libera um prazer, né, para eles, que tudo vai ficar meio que cinza, né? Sem cor, né? E como é que você faz com o seu filho, Sil, com relação às redes sociais, a telefone, como é que... a smartphone? O meu filho não tem rede social. E ele também não tem celular. Né? Essa é a primeira coisa. E como que você conversa com ele para que ele aceitar? Ele só vai ter um celular dele mesmo quando ele me disser que ele está pronto para aquilo. Quando que ele está pronto para ter um celular, que ele já sabe se controlar e administrar o seu tempo ao ponto de saber a hora certa, né? De estar usando cada coisa, né? Você deixou isso para ele, uma decisão dele? Isso para ele, isso é uma decisão dele. Mas você então preparou ele para isso? Sim, eu fui preparando ele para isso e é claro, ele quer pegar sempre, né? Toda hora pegar o meu celular. Né? Então, quando ele está no meu celular, eu sei o que é, eu tenho o meu histórico, né? Eu sei o que é que ele vai ver. Então, eu tiro ele completamente disso? Não, porque a gente não pode também, né, Tati? O mundo é isso hoje, entendeu? Então, a gente precisa também estar preparado. Então, eu acho que o mais interessante não é você tirar o filho completamente da tecnologia, mas ensinar o seu filho a lidar com ela. A lidar com ela. A ter o seu limite, né? A se conhecer, saber até onde ele pode ir.
né? Então, teve uma coisa que aconteceu uma vez, né? Que o Vitor, ele tem um computador de um curso que ele estava fazendo, né? Então, o pai dele colocou o computador ali no quarto dele e ele gosta muito daquele joguinho Minecraft. Ele gosta de montar e ele monta tudo, né? Ele monta avião, ele monta barco, ele monta de tudo. E é só isso ali que a gente tinha liberado para ele estar jogando. E teve um dia que eu fui dormir e eu acordei de repente assim, não era muito tarde, mas quando eu cheguei eu ouvi um barulho no quarto dele. Quando eu cheguei ele estava no computador jogando, Tati. Você acredita? Eu falei, cadê meu livro? Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Fui lá, só olhei para ele. Ele desligou tudo. Ele olhou para mim, ele veio, me abraçou. E ele disse, mãe, eu sei que eu tô errado. Me perdoe, me desculpe. Eu falei assim, filho, você não fez nenhum mal para mim. Isso fez mal para você mesmo. Então você agora está sem computador. Então nós tiramos o computador de lá do quarto dele e ele está sem computador. Ele só pode usar o computador agora no final de semana e na minha frente. Para eu ver. Então o computador está na sala agora. Para eu ver o que é que ele está fazendo. Então, e assim, você vai, né? Então, ou seja, nós percebemos e ele percebeu que ele não está pronto para ficar sozinho com essas coisas. Não está pronto para isso. Então, se ele não está pronto, ele ainda não vai ter. Então, tudo vai ser limitado. Sim. Né? Ou seja, o que é o aconselhamento discipulador? Então, o aconselhamento discipulador, em tempos da crise do adolescente, são duas coisas que vão se sobrepor. Por exemplo, o aconselhamento, ele faz com que a pessoa identifique quais são os seus problemas, as suas limitações, as suas dificuldades, e a pessoa vai estar tendo algumas tarefas, né? Algumas decisões que vão ser tomadas para ela poder estar resolvendo, né? aquelas emoções, aquelas sensações, e também os seus comportamentos padronizados, né? Já o discipulado, ele vai tratar da sua fé e da sua vida espiritual, dando estrutura para você na sua vida espiritual. Apesar de parecerem serem coisas diferentes, as duas coisas se sobrepõem. As duas coisas podem ser feitas juntas. Então, você vai juntar o quê? Ou o aconselhamento, que é você tratar com a crise que a pessoa está vivendo ali no momento, e o discipulado, que vem com a Bíblia, né, e com o ensino da Bíblia para dar essa estrutura que vai capacitar a pessoa é como se fosse o aconselhamento cristão, né? Porém, o discipulado vai lidar especificamente com o que a pessoa está vivendo ali na hora. Normalmente, os discipulados são assim: vou dar o discipulado, eu vou ensinar o que é a nova vida em Cristo, vou ensinar o que são as crises da nova vida, vou ensinar o que é a igreja, vou ensinar o que é batismo, vou ensinar, e assim vai, né? Por diante, aqueles ensinos de discipulado. Já o aconselhamento discipulador, ele vai discipular de acordo com a crise que a pessoa está vivendo. Então, se a pessoa está numa crise emocional com os pais, com dificuldade de entender e compreender os pais, então o estudo não vai ser sobre a nova vida em Cristo. O estudo vai ser sobre o que Cristo fala sobre relacionamento entre pai e filho. E aí, então, no caso aqui, não são os pais que fazem com o adolescente, é uma terceira pessoa, é isso? Pode ser os pais também. Os pais, o líder de adolescente. Esse livro aí, Tati, ele é prático. Quando eu estava estudando e lendo e vendo o que eu ia fazer, na verdade, o que eu ia escrever, eu percebi que a maioria dos livros são muito teóricos. Ajuda a gente a identificar muita coisa, mas ele não diz de forma prática o que fazer na rotina, no dia a dia. Então eu falei assim, eu quero uma coisa simples, numa linguagem simples, bem prática, que todo pai vai poder ler. Não são regrinhas, entendeu? Porque cada caso é um caso, cada família é uma família. Mas eu queria uma coisa que os pais pudessem ter como um guia mesmo. Sim, dar uma base, que vai dar norte. uma base, que vai poder dizer, olha, o meu filho está passando por isso, o meu filho está passando por isso. Então, ou seja, se um filho entra
numa crise de pânico, numa crise de estresse, em que ele começa a bater nas coisas, a gritar, a brigar com os amigos na escola, né? Brigar com as pessoas da família, bater em móveis, que isso costuma acontecer, deles quererem bater. Então, o que está acontecendo? Como que eu devo lidar com isso, com esse momento de estresse dele? Então, tem criança que treme, tem adolescente que treme, que range os dentes, entendeu? E tudo isso são as emoções dele que ele não está colocando para fora ali, tá colocando ali tudo para dentro. Não conseguiu um amiguinho de confiança para poder falar. Pode ser que esteja sofrendo uma pressão de grupo. E o que é uma pressão de grupo? É quando ele tem que negociar os valores que ele aprendeu lá na infância para poder fazer parte daquele grupo. Sim. Ou se uma coisa que eu tenho, que a gente tem visto muito, é a questão dos transtornos agora, né? Então, a gente percebe que há muitas crises dos adolescentes, muitos comportamentos que a gente vê, que são comportamentos pecaminosos, que precisa ser tratado o coração, mas que muitas vezes estão escondidos atrás desses transtornos e os pais aceitam isso e pensam, é um transtorno, então eu não preciso tratar o coração dele. Faz parte do diagnóstico que ele recebeu, essa agressividade, essa hiperatividade, no sentido de agredir mesmo, né? De esmurrar, de responder. Como é que você aconselharia esses pais? Primeiro é ver o seu filho como um todo, né? O aconselhamento discipulador que eu coloco aí é ajudando os pais a enxergar o filho dentro de casa. O filho se sentir que está sendo visto. Né? Poder dizer, o meu pai e minha mãe me vê. Né? Eu tenho um significado para eles. Né? Então, isso é extremamente importante. Uma coisa que os pais, nessa fase de crise e de transtorno, é tratar o transtorno, mas tratar também o emocional, a rotina da criança, ela é muito importante, Tati, nesse momento. Enxergar o filho como um todo e tratar e cuidar dele como um todo. Tati, você sabe que, de acordo com uma pesquisa da OMS, em 2019, metade das pessoas que têm transtornos emocionais, hoje em dia, o transtorno se iniciou antes dos 14 anos. Sim. Antes dos 14 anos. Ou seja, é muita gente, né? Crianças e adolescentes que já estão pensando em se matar, em tirar a própria vida. Sim. A gente vê a estatística, a cada 40 minutos, uma pessoa se mata. 20% é abaixo dos 20 anos. Quer dizer, a segunda maior causa de mortes de jovens e adolescentes é o suicídio. Né? Porque está faltando o ouvir, o sentar. Eu não estou falando para você ser conivente com o que ele está fazendo, né? Mas tentar entender e compreender, né? O que é que está acontecendo ali naquele momento. A primeira atitude do pai, muitas vezes, é perder a paciência e agir com violência, né? Ou ignorar, né, Sil? A gente tem visto esse outro lado também, né? Que é o lado assim, como eu não quero lidar com esse comportamento, então eu aceito isso como parte do transtorno e eu não vou lidar. Aí negligencia, né? É quase que uma desesperança, né? Como se aquilo fosse uma sentença. A gente tem visto esses dois lados, né? Não, foi diagnosticado com isso aqui, então isso faz parte do quadro. Mas eu gostei disso que você disse, da gente olhar a criança como um todo e lembrar que, como você colocou bem, como pais, nós temos essa responsabilidade de criar filhos para a glória de Deus, né? Independente das características ou deficiências ou transtornos que eles têm, eles precisam ter essa mesma criação, né? Criar para a glória de Deus. A gente tem que entender que nós estamos criando um ser para a eternidade. Sim.
Ninguém quer criar um filho para se perder, né? A gente quer criar um filho que vá para a eternidade. Então é por isso que o discipulado dado pelos próprios pais é importante, né? Então os pais vão inserir essa relação deles com Deus também na relação com os filhos, né? Sim. Ou se eu já sei que tem gente em casa olhando e pensando assim, mas eu trabalho muito, mas eu não tenho tempo, eu tenho, assim, minha vida é muito corrida. E aí? Porque, segundo o que você está nos relatando, é um investimento de tempo, né? Quando chega essa fase da adolescência, assim, é tempo, é sensibilidade, é investimento em conversa. E aí, esses pais que estão olhando e dizendo, não, mas eu não consigo, porque eu saio muito cedo de casa, volto à noite, e aí meu filho tem inglês, balé, e um monte de coisa, a gente acaba quase que não tendo tempo. Aí Como é a que gente vai resolve ocupando o filho, para o filho não se sentir sozinho com outras coisas, e a gente acaba se isentando. Infelizmente, né? A gente está no mundo hoje onde exige muito dos pais. A gente vê mães que criam os filhos sozinha, que não tem o apoio de um marido. Já falta a figura masculina para essa criança. Então, é uma situação difícil mesmo. Mas existem formas, sabe, de você poder conquistar o seu filho. Por exemplo, Tati, sabe uma coisa que eu costumo fazer? Colocar bilhetes na lancheira do meu filho. Então, às vezes, no segredinho ali, tô fazendo o lanchinho dele, deixo lá dentro, quando ele abre lá a lancheirinha, tá lá o recadinho. Filho, você vai conseguir fazer essa prova hoje. Vai dar tudo certo, não se preocupe. Mamãe tá orando por você. Pronto. Aquilo ali já foi assim, já ganhou o dia dele, né? Então, isso de vez em quando eu costumo fazer. Agora vou começar uma nova técnica, né? Não sei se ele vai estar ouvindo aí. Uma nova técnica é, por exemplo, colocar também ali, a roupa tá suja, jogada no quarto, não vou sair por aí gritando, ai, porque você fez assim, porque você jogou a roupa, porque... Não, vou colocar assim, ó, uma carinha sorrindo e escrever assim, eu estou tão suja, você pode me pôr para lavar, entendeu? Então, tem formas da gente fazer mais leve, né? Fazendo a situação ficar mais leve. Você pode colocar alguns versículos também pela casa, entendeu? Fazendo o ambiente ficar mais agradável para a criança, né? Ter um tempo de qualidade, correr com a criança, vai fazer coisa que eles gostam. Então, às vezes eu vou no cinema assistir filme que para mim não... Entendeu? Mas eu vou com ele e depois a gente conversa, discute sobre o filme, entendeu? Então, fazer aquilo que ele gosta também. Ai, mãe, não gosto de ah, mãe, eu queria assistir esse filme ou jogar esse joguinho. Não, vamos jogar junto, então, sabe? Então, participar mesmo da vida, né? Participar da vida. E uma coisa importante que eu gostaria de falar para os pais, não façam perguntas fechadas, né, para os filhos. Por exemplo, o filho foi lá buscar o filho na escola. Filho, foi legal a escola hoje? O que ele vai responder? Foi. Sim ou não, né? Mas pergunte, filho, o que aconteceu de mais legal que você gostou? Então, isso vai gerar o diálogo, né? Por que você gostou mais disso? Então, isso vai gerar, né, mais uma resposta. Aí ele vai começar a perguntar também como foi o seu dia, e você começa a falar. Então, tem que estar, assim, sempre buscando, né? E pedindo sabedoria de Deus, graça. Lê muito. Leia o meu livro, gente. Isso, né? Com certeza. A gente tem na Amazon, né? Tem na Amazon. Vocês podem adquirir. E uma coisa que ficou pra mim, Sil, pra gente encerrar, porque a gente passa super rápido, é que ser mãe, né, ser pai, é ser intencional, né? É lembrar que a educação não é algo que surge naturalmente. Eu tenho que ser intencional em lidar com cada fase do meu filho, da minha filha. Ser intencional em buscar estratégias, maneiras. Talvez uma coisa que eu amo, assim, na vida em comunidade é a troca, né? Você tem um filho adolescente, às vezes eu tenho um filho criança, e aí a gente poder trocar. Sil, como é que você fez nessa fase, né? Acho que isso é muito legal. Não que você precisa seguir igual, porque as crianças são diferentes, mas aquilo talvez, por exemplo, do bilhetinho. Uma estratégia que talvez eu não tenha pensado e você pensou. Essa troca é muito rica.
rica, né? E assim, e o mais legal é você ver, Tati, assim, o que o seu filho gosta, conhecer o seu filho de verdade, né? E você ter essa relação com ele e ajudá-lo a partir daí. Né? Porque se você for a partir daquilo que você acha que deve ser e tem que ser, não vai dar certo, não vai gerar, né, a comunicação legal. Isso é importante, entender essa fase também. Nós temos a pré-adolescência, que é a fase onde está tudo em mudança, né? Principalmente a parte hormonal e a parte física. Aí nós temos a adolescência média, né? Que nós chamamos de adolescência média, que é a fase onde eles já estão muito mais sendo influenciados pelas amizades. Então, eles vão ouvir as amizades, eles estão saindo de casa, como eu falei no começo, e eles vão estar mais sendo influenciados pelo que está externo e fora. E tem a pós-adolescência, que já é dos 18 anos vai até uns 24 anos também, que é a fase onde eles já resolveram algumas situações e agora ele vai voltar para casa, Tati. Olha só, dos 0 até os 10, ele está em casa, recebendo toda a educação e toda a estrutura emocional de valores, de crenças em casa. A partir dos 11 anos, ele vai comparar aquilo que ele viveu na infância, que ele aprendeu na infância, com os amiguinhos. Ele vai ver se aquilo de fato é verdade. Ele vai comparar para ver se nos outros tem os mesmos valores. Então, ele vai começar a comparar a vida dele com a vida dos outros também. E é por isso que gera vergonha, né? É por isso que eles são muito envergonhados. O adolescente é muito envergonhado. E temos que respeitar essa vergonha deles. Não expô-los. Uma coisa importante, não ficar falando de que, agora tá com um peitinho. Desculpa falar assim, né? com pelinho, com peitinho, tá com barbinha. Não dá para falar isso na frente. Eles vão morrer de vergonha. Não vão se sentir bem, vão se sentir invadidos. Tomar cuidado nessa fase. Já a partir dos 18 anos, Tati, é a hora que eles vão voltar para casa. Se os pais fizeram um bom serviço. Se os pais fizeram um bom serviço, quando chegar aos 18 anos, esse filho vai falar assim, agora eu vou voltar para casa. E aquele menino que tinha o pai como super-herói, ele vai querer ser como o pai, um marido como o pai. E a menina que tinha o pai como príncipe, ela vai procurar um príncipe como o pai para se casar. Você vê que coisa? Que coisa linda, né? Quando eles voltam. Então, se os pais fizeram um bom trabalho, o filho volta. Se os pais não fizeram um bom trabalho, eles já perderam o filho. Olha, que triste, né? É igual o filho pródigo, né? Você sabe que o filho pródigo, ele quis ir, né? Um jovem, era o mais novo, provou as bolotas lá, mas depois ele se lembrou. E sabe do que ele se lembrou, Tati? Ele se lembrou na casa do meu pai. Como era a casa do pai. O que ele comia, né? O que ele os servos comia, o que ele vivia, quem era o pai, como o pai tratava ele e os seus servos. Então ele se lembrou da casa do pai e voltou para o pai novamente. Então, será que os nossos filhos, quando chegar nos 18, 19, 20 anos, vão se lembrar? Sim. Vão se lembrar do amor, do afeto, do carinho que permeava ali naquela infância. Então, eles provaram tudo aquilo e vão voltar. E vão dizer assim, eu quero ser um marido como o meu pai é para minha mãe. E eu quero me casar com um homem como o meu pai. Entendeu? Então, vai poder fazer boas escolhas. Né? Vão poder... Tem referência, vão né? ter referência e vão poder fazer as boas escolhas para a vida inteira, que é a mais importante. Com quem que eu vou dividir a minha vida até o final da vida. As outras coisas, é tudo problemas que vêm e resolve junto. Mas essa é uma das decisões mais importantes que uma pessoa vai poder ter. E se eles não tiverem essa referência, aí pronto, casa com um, depois larga, casa com outro, não dá certo. Porque tá sempre numa busca, e né? quando a menina, ela tem esse problema de relacionamento com a família desde a infância,
Tati, pode aparecer o príncipe que for, ela vai achar que ela não merece. Pode ser o homem que for, ela vai achar que ela não merece. Ela vai sempre procurar o tranqueira. Oh, meu Deus. É verdade. Vai sempre procurar um tranqueiro. Então, que os nossos filhos voltem, né? Que eles se lembrem, né, do afeto e da vida em casa e desejem voltar para os pais, né? Para dar essa continuidade na vida deles adulta. Sim. Sil, muito obrigada por eu que nos fazer agradeço. Refletir. O que fica para mim é que a maternidade é um investimento, né? Sim. Ou a paternidade Sim. é algo que o Senhor confia a nós, então vai exigir mesmo tempo, dedicação, Sim. intencionalidade, mas que tem as recompensas, né? Como é isso que você tem muita recompensa. tá mostrando para nós. E a minha oração é que Deus te capacite, te fortaleça, te instrua, para que você possa criar os seus filhos no temor do Senhor, respeitando aí as fases, entendendo as fases. E a Sil escreveu esse livro aqui maravilhoso para te ajudar, porque afinal de contas nós não nascemos prontos, né? Não nascemos sabendo, mas nós podemos e temos recursos de pessoas que já passaram dessa fase ou estudaram essa fase para contribuir com a sua vida. Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comeve. Um programa Telmídia. www.telmedia.com